Olá, meus amados, mais uma transmissão na mira da saúde. E hoje vou apresentar um tema que é inquietação humana. Todo mundo tem ou já teve este tipo de raciocínio e muitas pessoas continuarão tendo estes raciocínios porque não conhecem a verdade. Este tema, por que tem sofrimento? Por que homem tem que sofrer? Seja com bonança, a riqueza material, a segurança econômica, mesmo na saúde, as pessoas têm medo e quando então vier alguma doença, então aquela indagação: por quê? Por que eu tenho que sofrer deste mal? Então hoje eu quero solucionar disto e vamos apresentar diretamente da fonte mais segura. Porque se a gente não conhecer disto, e a gente sempre vai cair naquele grande engano, aquela equação. Por você ter cometido alguns erros, então você agora está pagando. Na saúde, isso está tão firme estabelecido e hoje todo mundo fala sobre isto e apresenta como solução. Você então tem que tomar uma atitude para mudar sua vida. Por exemplo, você fumou a vida inteira, então agora está com enfisema pulmonar, ou com câncer de pulmão, ou câncer ao nível da boca. Então, pare de fumar, pare de beber. Enfim, aponta aquela causa aparente e manda para eliminar. E assim você está dando uma chance para você sofrer menos. Isso tem sido tão óbvio, tão natural neste mundo. Principalmente na saúde é assim, incluindo na economia, porque uma pessoa é pobre, porque é preguiçoso, não trabalha, então vai trabalhar, vagabundo, e você sai dessa situação financeira. Hoje tem tantas aulas no YouTube falando sobre estes assuntos. Você vive dessa forma, então vem essa desgraça, esse resultado. Para sair, então eu apresento este caminho. Isso em todas as áreas da vida humana. Mas hoje eu quero apresentar especificamente este tema: por que nós sofremos pelas doenças, pelas tantas coisas, o que a Bíblia nos ensina. Esta revelação é preciosa. Precisa conhecer disto para você ficar livre daquele questionamento. Por que eu tenho que passar por esta situação? Bom, eu já apresento então o livro de Jó, porque o livro de Jó foi escrito exatamente para revelar esta verdade. O livro de Jó começa assim, capítulo 1, verso 1, apresenta quem é Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
é um homem exemplar, não é mesmo? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Maravilha, né? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Bem da vida, um fazendeiro, um ricaço. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Filhos também ricos, filhinhos do papai, né? Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos. Olha que atividade religiosa de Jó. Oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, agora vem parte muito interessante, vamos prestar atenção, o que Jó pensava, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Isso é atividade religiosa de Jó. Oferecer holocaustos para todos os filhos, pensando que durante o banquete, durante toda essa festa, meus filhos podem ter pecado. Por isto, agora eu ofereço junto com eles para que Deus perdoe todos os pecados. Então, meus amados, vamos analisar um pouco esta parte. Jó oferecendo holocaustos para o pecado ou os pecados de seus filhos. Agora você já pensou? Se um deles, pelo menos, não tivesse pecado, não pecou, e daí? Para que serviria aquele holocausto que Jó oferecia para Deus, se pelo menos um filho não tivesse pecado? Animal morreu em vão? Você já analisou essa parte? A religiosidade de Jó era muito interessante. Ele pressupunha que os filhos certamente pecaram durante o banquete. Então, o Jó oferecia holocaustos dos seus filhos. Quem sabe os filhos não tenham nem entendimento de que pecou, mas o pai que ofereceu holocausto e assim achava que os pecados de seus filhos fossem perdoados. E assim continuava toda aquela bonança. Vamos continuar? Tá. Aí o que acontece? Num dia, agora muda a cena completamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jeová,
veio também Satanás entre eles. Uma reunião. Então perguntou Jeová a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu a Jeová e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda Jeová a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha a consideração que Deus fazia de Jó diante de todos. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que não praticava a maldade. Então respondeu Satanás a Jeová: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Olha a concepção de Satanás em relação a Jó. Jó está com 10 filhos, com tanta riqueza material, porque Deus abençoou. Deus que abençoou, multiplicou. Portanto, Jó está assim. Por isso que você está considerando que Jó é homem íntegro, reto, temente a Deus e não pratica o mal. Essa é a concepção de Satanás. Satanás. E daí, Deus então, Satanás sugere para Deus: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, o raciocínio de Satanás é o quê? Se você, Deus, se você tirar toda aquela bênção, o que Jó vai fazer? Vai blasfemar contra ti, né? Na tua face. Olha esta acusação de Satanás diante de Deus. Já que tem esta acusação, Deus fala o quê? Essa é a parte fundamental. Satanás sugeriu que Deus estendesse a mão e tocasse. Agora, Deus diz assim: disse Jeová a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Jeová. Olha que ideia, que pensamento de Jeová. Diante da acusação de Satanás, por causa da religiosidade, por causa da concepção de Jó, então acusa a Deus: olha, porque você abençoa Jó, sua casa, seus filhos, então Jó vive desta forma e você considera que ele é homem íntegro e reto,
temente a Deus e que não pratica o mal. Portanto, agora tire as coisas com suas próprias mãos, porque você deu, então você tira. Nisto, a resposta de Jeová: olha, eu vou entregar tudo que você está pensando sobre Jó, vou entregar o Jó para você. Agora, não toque nele. Foi claro isso, né? Então, Satanás saiu da presença de Jeová. Vamos ver o que acontece. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Outro banquete, né? Turma vivia fazendo banquete. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Num dia, aconteceu tudo isto. É um desastre completo. Todos os bens que ele possuía, tudo foi roubado. 10 filhos, num dia, morreram. Agora a reação de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Essa atitude de Jó, de rasgar o seu manto, raspar toda a cabeça e lançar-se em terra, que tipo de atitude é? Atitude de que está aceitando ou está revoltado? Protesto. Mas ele adora. Adora a quem? A Deus, a religiosidade dele. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Olha, preste atenção aqui. Jeová o deu e Jeová o tomou. Bendito seja o nome de Jeová. Uau, que crença, que fé tremenda. E aí, em tudo isto, Jó não pecou,
nem atribuiu a Deus falta alguma. Interessante isto. Não é? Jó aceita a sua situação. Do ventre da mãe eu saí nu, não tinha nada. Agora eu volto nu, porque eu não vou levar nada. Aí ele, então, raciocínio dele, Jeová que deu tudo isso, os filhos, os bens materiais, agora Jeová tomou, o que eu vou fazer? Bendizer o nome de Jeová. Puxa, que homem íntegro e reto, temente a Deus, não é mesmo? Você pensa assim? Vamos continuar, capítulo 2. Capítulo 2, vamos continuar. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jeová, veio também Satanás entre eles. Satanás, é a segunda reunião, né? Aí, Jeová disse a Satanás: "De onde vens?" Respondeu Satanás a Jeová e disse: "De rodear a terra e passear por ela." O que Satanás está falando? Aquela terra onde eu estou, aquela terra é minha. Eu estou dominando aquela terra. E Jó morava naquela terra, né? Mas Jeová considera que Satanás é dono daquela terra? Não. Por isso que ele pergunta, mesmo sabendo, de onde vens? Então Jeová pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Novamente, né? Temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Prestar atenção aqui. Deus, Jeová falando para Satanás: Jó conserva a sua integridade, embora você me incitou contra ele para o consumir sem causa. Lembra do capítulo 1 que Satanás acusou a Deus? Por que você abençoa então Jó? É assim? E aí você considera que ele é homem íntegro e reto? Aqui no capítulo 2, Jeová está falando para Satanás: olha, você que me incitou para fazer tais coisas, mas Jó conserva a sua integridade. Olha que consideração que Jeová tem em relação a Jó. Você pode concordar que isso é correto, mas vamos ver mais tarde. Vamos continuar. Então Satanás respondeu a Jeová: pele por pele, pele por pele. Olha, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Primeira vez,
Jeová não permitiu que Satanás se tocasse em Jó. Nada de tocar no Jó. Agora, Satanás acusando de novo. Tá, tudo bem que Jó está íntegro, mesmo que aconteceu todo aquele desastre. Agora vamos tocar no corpo dele? Agora você está entendendo por que vem a doença? Por que vem o sofrimento? Tá. De novo, Satanás tenta a Deus. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse Jeová a Satanás: eis que ele está em teu poder. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Novamente, diante da acusação de Satanás, Jeová entrega agora Jó, permitindo que Satanás ferisse o corpo. Mas lembre, a vida não será danificada. Olha, compreender essa parte é fundamental quando vier qualquer doença. Porque as pessoas correm para o tratamento, principalmente por duas razões: para acabar com o sofrimento e para conservar a vida, para não morrer. Porque a ideia que as pessoas têm é que doença poderá levar para a morte. Mas de acordo com esta verdade, sabe o que Jeová faz? Jamais permite que Satanás tire a vida através das doenças, antes que próprio Jeová revele para a pessoa quem ele é. Então, meus amados, não morre por causa da doença, mas por causa da doença você vai ter uma clara revelação de Jeová para você. Isso é uma maravilha. E assim, saiu Satanás, preste atenção, saiu Satanás da presença de Jeová e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Porque apareceu a doença em Jó? Porque Deus que castigou? Jamais. Apareceu a doença no Jó, por causa de quê? Porque Satanás feriu, provocando tumores malignos de cabeça até o pé. Toda doença é resultado da ação direta de Satanás. Isso que a Bíblia nos revela. A doença não surge porque eu tenho algum estilo de vida desregrada ou desobedece a Deus. Mas sim, segundo a Bíblia, a doença vem porque Satanás que toca.
Compreender disto é fundamental para lidar com as doenças. Espero que meus amados compreendam disto. Quando compreende isto, você não sai desesperada para mudar seu estilo de vida. Não força seu organismo para libertar da enfermidade. Mas sim, você continua sossegadamente, sabendo que está acontecendo alguma coisa entre Deus e Satanás. Mas a minha vida será preservada, porque Deus falou para Satanás para poupar a vida. Se você não vai morrer, mas sim vai sofrer, então este sofrimento vai ser totalmente diferente. Ganha outro sentido. Ou você desespera por causa de sofrimento e blasfema a Deus, você mesmo sai à procura da solução do seu sofrimento, ou fica sossegado. Neste sofrimento, então, eu vou ver como Deus afasta o inimigo da vida, o Satanás. Eu vou continuar com meu Deus. Então, meus amados, compreenda esta verdade. O causador da doença é Satanás, não os hábitos errados da sua vida. Se porventura você tem hábitos contra a vida, é porque você está enganado por Satanás. Aí sim, por Satanás enganar, e assim faz fumar, faz beber, faz extravagâncias na alimentação, enfim. Satanás que engana para você rejeitar os princípios de Deus e depois então acusa para provocar a doença, como se fosse os hábitos errados que estão provocando a doença. Mas, meus amados, o verdadeiro causador de toda a doença é o próprio Satanás. Muito bom. Agora, reação de Jó e seus amigos, que é a continuação de capítulo 3 até capítulo 31. Essa parte não vamos comentar, porque não é o assunto de hoje comentar. Quando tiver outra oportunidade, então, posso comentar. Mas em resumo é isto. Jó, qual é seu raciocínio? O que fiz de errado para eu merecer disto? Raciocínio de 3 amigos que vieram ouvindo a notícia que aconteceu com Jó. Olha, nós não sabemos exatamente o que é, mas pelo jeito, isto é, pelo resultado que você está tendo, você pecou, você errou, você precisa agora arrepender. Arrepender para quê? Para seu Deus, então, perdoa e novamente restabelece você. Essa é a conversa. Jó
batendo no pé. Eu não pequei, mas Deus que está me fazendo tudo isto é Deus injusto. 3 amigos, você pecou. Se não pecasse, você teria este resultado. Portanto, arrependa para que Deus possa abençoar. A religião de hoje, o cristianismo de hoje está nessa base. Ora Jó, ora 3 amigos. Sem compreender o que está acontecendo entre Deus e Satanás. Como nós já vimos, Deus sempre considera o quê? Considera que você é um ser completo. Assim como a gente viu no caso de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Em vez de nome Jó, coloca seu nome. Havia Geia na terra de Bahia. E o que Deus fala de mim? Fala de você, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Uau! Que maravilha! Esta consideração, esta afirmação de Jeová em relação a você e a mim, essa é que é essencial. Não é porque nós somos bons. A toda a religiosidade de Jó, minha, sua, cheio de defeitos, cheio. Nossa adoração, nosso relacionamento com Deus é completamente inaceitável diante de Deus, mas do olhar de Jeová, você e eu somos homens íntegros e retos, tementes a Deus e que não praticamos o mal. Eu vibro este olhar de Deus para cada ser humano deste mundo. Único exclusivamente porque Jesus que morreu pagando todos os seus pecados, meus pecados, pecados da toda a humanidade. Portanto, Deus olhando através de seu Filho unigênito, a cada um de nós, somos íntegros. Porque seu Filho unigênito que resolveu todos nossos problemas. Maravilha, não é? Maravilha. Compreendendo esta verdade, não vamos indagar por que sofremos. Vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles.
foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Antes da fundação do mundo, antes da criação deste mundo, lá no céu houve esta peleja. Porque pensamento de Lúcifer, que mais tarde se tornou dragão, serpente, diabo e Satanás, ele diferiu de Deus. Quando ele contemplava seu Criador, Jeová, ele começou a ter algumas dúvidas. Este Deus, este Jeová, é o amor. Seu amor é infinito, jamais acaba. Seu amor é incondicional. Puxa, que maravilha! Mas veio um outro raciocínio. Espera um pouco. Se alguma criatura se vira contra Deus, se rebela, o que Deus vai fazer? Vai cobrir, porque Ele é imutável, Ele é o amor. Este amor, então, cobre a rebelião, cobre o pecado, cobre tudo. Beleza. Agora, 2 se rebela. 3, milhões, toda criatura contra Deus. O que Deus vai fazer? Cobrir, perdoar. Na mente limitada de Lúcifer, que é uma criatura, não, desse jeito, o universo vira uma bagunça, desordem total. Daí, qual é seu raciocínio? Este amor infinito de Deus é um problema. Com este amor, não tem como manter a ordem do universo. O governo de Deus é falho. Este princípio de Deus não dá. Então, como deve ser? O amor precisa ter um limite. Até tanto, vamos tolerar. Mas passando aquele limite, tem que dar alguma coisa para que aquele rebelde sofrer e assim voltar. Porque se amor for infinito, perdoar 70 vezes 7, aquele cafajeste vai continuar provocando grandes males. Aí não dá. Então, na mente de Lúcifer veio este novo conceito de amor. O amor nunca pode ser infinito, mas o amor tem que ter limite. O amor nunca pode ser incondicional. O amor tem que ser condicional. Se satisfizer a minha condição, aí, beleza, eu amo. Agora, se sair da condição que estabeleci, aí não é mais tolerância, mas desce.
desce cacete, e assim eu vou resgatar. Quando ele viu que este raciocínio é tão perfeito, desse jeito pode manter a ordem no universo, então Lúcifer tomou este princípio do governo e ele começou a espalhar isso para os anjos. E muitos anjos, ouvindo este raciocínio de Lúcifer, seu raciocínio é muito melhor do que, muito razoável do que raciocínio, o princípio de Deus. E assim que então Apocalipse revelou, houve peleja no céu, houve peleja no céu. No verso 7 de capítulo 12, foi com quem? Entre Miguel e os seus anjos, contra o dragão e seus anjos. Houve esta diferença de amor, conflitou. Agora, lá no céu, quem que prevaleceu? O amor infinito, o amor incondicional, o perdão de 7 vezes 70 prevaleceram. E aquele amor condicional não teve lugar para ficar lá no céu. Então, eles vieram para onde? Para a terra. Para a terra. Diz aqui, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E nesta terra, com amor condicional, então Deus resolve criar o mundo. Gênesis capítulo 1 revela desta forma: antes de criar o mundo, como era a terra, sem forma, treva, o abismo, isto é, o amor condicional é uma treva, é morte, é uma bagunça completa. Por causa deste raciocínio de amor condicional que surgiu na mente de Lúcifer, que tornou adversário e opositor de Deus, com isto então Satanás engana o primeiro par criado neste mundo. Deus criou de que jeito? Haja a luz. Nesta confusão toda, onde Satanás e seus seguidores, os anjos, já estavam aqui na terra, Deus então cria o seu reino, seu mundo. Haja a luz, comunicando a vida. Mas no final da criação, no 6º dia, sabe o que ele criou aqui na terra? Gênesis 2, verso 9. Ele criou também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele mundo, aquele seu reino criado dentro do
povoado de trevas, e neste jardim, Deus coloca então a árvore da vida, que é o seu princípio, o amor incondicional, o amor infinito, que é vida, e também coloca uma árvore que representa o conhecimento do bem e do mal. O que é bem? Enquanto está dentro da minha condição, uma beleza. Agora, saindo desta condição, isso é mal. Precisa punir, castigar. Deus estabeleceu dois princípios conflitantes no jardim. Para quê? Para aquela criatura. Gênesis 1, 26. Façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aquele Filho de Deus que tenha livre arbítrio para fazer escolha, ou a árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, princípio de Deus, Jeová, ou princípio de Satanás. Então, meus amados, a criação do mundo foi algo muito, muito especial. Por quê? Porque houve peleja no céu e Satanás e seus seguidores foram atirados. Agora não houve nenhuma prova de que quem está certo. Será que os princípios de Deus, Jeová, é certo? Ou o princípio de Satanás que está certo? Precisa ser agora revelado quem é verdade. Será que o princípio do governo do universo tem que ser aquele de Jeová ou de Satanás? Para isto, então, Deus cria o mundo. Você está percebendo que a nossa existência é algo, um propósito tremendo. Seu e meus sofrimentos têm propósito. Propósito de revelar o amor infinito e incondicional de Deus, ou então o amor condicional de Satanás. Então a nossa existência tem um propósito específico, um significado tremendo. É um privilégio incalculável dentro do propósito de Jeová. Portanto, através da nossa existência, quando nós experimentamos no amor de Jeová, então nós temos uma missão tremenda. Vamos ver esta missão tremenda em Apocalipse 7. Então, aqui João vê na visão grande multidão. Eis grande multidão que ninguém podia enumerar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, por Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelo século dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Aqueles milhões, milhares de milhares com vestiduras brancas, eles vêm de onde? São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Meus amados, você e eu, com vestimenta branca, porque nós lavamos as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro. Aceitamos seu sacrifício, que ele pagou todas as nossas transgressões, nossos pecados. Ele nos comprou com seu sangue e nós aceitamos com alegria, com gratidão e com vestimenta branca. Mas nós vamos passar por grande tribulação. Grande tribulação. Por quê? Porque Satanás acusa de dia e de noite. E assim, Apocalipse 12 revela. Né? Vamos onde está? Aqui, Apocalipse 12. Vamos continuar. Então houve grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Veja só, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Jó foi acusado, nós já vimos, Jó foi acusado por Satanás diante de Deus. Por isso que veio aquele sofrimento, aquela perda, morte dos seus filhos. Tudo porque Satanás acusou. Então, meus amados, a sua doença, a minha doença, seu sofrimento, meu sofrimento, vem por causa de quê? Da acusação de Satanás. Ele é sedutor e acusador. Mas
o que acontece? Nós, você e eu, eles, aqueles com vestimenta branca, eles, pois, o venceram, dragão, Satanás, diabo, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Que maravilha, meus amados! Nós, aparentemente, diante da morte, em face da morte, não vamos amar a nossa própria vida, porque Deus jamais permite que Satanás toque a nossa vida, antes que ele nos revele seu amor, seu propósito. Por isso que nós aceitamos o sangue do Cordeiro, porque nós vencemos Satanás. Por causa de quê? Novamente, aqui, nós vencemos Satanás por causa do sangue do Cordeiro. Primeiro lugar, por causa do sangue do Cordeiro, porque ele que pagou todos os nossos pecados. Então não vamos morrer por causa do nosso pecado. Esta morte que deveríamos levar, próprio Cristo morreu por meu lugar, por seu lugar. O sangue de Cristo que nos salva. Depois, então, que tipo de vida que nós levamos? Por causa da palavra do testemunho que nós damos. Então, nós testemunhamos o sangue do Cordeiro que me salvou. Não é meu estilo de vida que me curou, não é arroz integral, não é pão integral, não porque eu tomei água, não porque eu dormi cedo, nada disto. Mas sim, por causa que Cristo me amou e deu a vida para que eu tivesse a vida em abundância, por isso que eu louvo o seu nome. Agora eu aceito o seu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Este novo mandamento que Jesus me deu, pelo poder do Espírito Santo, então eu amo o meu próximo com o amor de Cristo, um amor incondicional. O reino que Jesus estabeleceu neste mundo, na cruz de Calvário, então este reino, o princípio do governo deste reino que Jesus estabeleceu é o amor incondicional, o amor infinito, o amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o amor que perdoa 70 vezes 7. Este princípio é princípio do reino que Jesus estabeleceu neste mundo com a sua morte. Então, meus amados, nós temos uma missão. Satanás foi expulso do céu
porque seu princípio não prevaleceu lá no céu. E aqui na terra, ele está com este seu princípio, o amor condicional. Onde quer que você vá neste mundo, infelizmente até mesmo dentro do cristianismo, dentro da igreja, embora professam ser Deus é amor, mas na prática do dia a dia, a maioria dos cristãos abraça o princípio do amor condicional do diabo. Isso é uma tristeza tremenda. Mas o povo de Deus, o restante da mulher, não existe alguma denominação para este restante da mulher. Sabe que este restante da mulher vive de que forma? Vamos ver isto? Apocalipse capítulo 12. Então, fala assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui está. Os restantes da sua descendência, você e eu, com vestimenta branca, porque nós lavamos nossa vestimenta suja com o sangue de Cristo, e assim nós guardamos os mandamentos de Deus. Mandamentos de Deus é aquele mandamento que Jesus nos deu, que é princípio do seu reino que estabeleceu. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor incondicional revelado na vida de Jesus, sem colocar nenhuma condição, simplesmente ele curava todas as doenças, provando que para ele não existe nenhuma condição para ele restaurar os resultados do pecado. Não pediu para arrepender primeiro seus pecados para que sejam curados. Jamais. Simplesmente curou, quer dizer, seus pecados estão perdoados já. Meus amados, que boa nova essa. Boa nova. Sabe como que então vive os restantes? Restantes sabem perfeitamente esta boa nova. Em Hebreus, capítulo 2, o autor de Hebreu diz assim: Jesus, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou da carne por sua morte. Com que? Qual é a finalidade? Sua morte, destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Para quê? Livrar todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
Jesus, pela sua morte, nos libertou do pavor da morte. Agora estamos livres. Este amor, uma vez aceito, sabe o que Paulo fala? Precisamos, então, fazer um combate. Paulo fala para Timóteo, Deus fala para você e para mim, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, meus amados. É isto. Nosso combate é isto. Tomar posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. É sua vida e a minha vida. Tomar posse da vida eterna, que é o amor de Deus. Gratuitamente nos concedeu seu Filho unigênito para que nós recebêssemos esta herança, a vida eterna. Portanto, é justo que nós tomemos a posse. Eu fico simplesmente maravilhado. Por isso que, quando estarmos no céu, simplesmente vamos nos prostrar diante do trono, Pai, e diante do Cordeiro, Filho, Jesus Cristo, dizendo que toda honra, toda glória, todo poder, ou toda força, tudo, para o resto do século dos séculos. Isso é óbvio, porque eu mesmo, você mesmo, não tem nada o que fazer. É simplesmente aceitar aquele sangue derramado de Jesus Cristo e verificar que todo o nossa vestimenta suja agora branca, porque eu concordei que o sangue de Cristo me lavasse e agora tornasse limpo. Meus amados, isso proporciona uma alegria, um cântico, um louvor, aqui mesmo, no momento que Satanás me ataca e proporciona sofrimento. Sofrimento não é nada de sofrimento, mas sim, sabe, esta grande verdade que eu compreendi, você e eu temos este privilégio de tomar posse da vida eterna, fazer parte do reino de Deus que Jesus Cristo estabeleceu neste mundo, vivendo no amor incondicional de Deus. Então, nós seremos participantes de amor de Deus que expulsa o diabo deste mundo. Porque
diabo estabeleceu seu reino neste mundo depois de enganar o primeiro par criado com seu amor condicional. Por isso que hoje, em qualquer lugar, nós vemos este princípio neste mundo, o amor condicional reinando. Agora você e eu, aceitando o convite do nosso bom Deus, e você mergulhar no amor incondicional e testemunhar pela palavra, pelo viver da gente, este amor incondicional. E aí, Satanás, o dragão, fica irado contra os restantes da mulher, mas que somos firmes para guardar os mandamentos de Deus, esse testemunho de Jesus, a vida eterna. Então, nós faremos parte daqueles que expulsam Satanás deste mundo e herdar esta terra. Que maravilha! Que maravilha! Vamos finalizar. Por isso que apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz assim, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Até próxima!